Eu sou Maurício Garcia, eu acompanho a Intel desde o início aqui, eu colaborei com a criação também, e hoje eu sou head do conselho acadêmico. Não, eu acho o seguinte, uma coisa que a gente via no passado e eu acho que se materializou, é a diversidade de público. Porque primeiro a gente fala de educação superior e educação básica, que já são coisas completamente diferentes. E quando a gente vai para a educação superior, a gente fala de educação presencial e educação à distância, que também são públicos completamente diferentes. Então, isso é uma coisa que se materializou. Então, é difícil você hoje falar sobre padrões de educação sem considerar essa diversidade, porque cada realidade é uma, cada realidade tem dinâmicas próprias e essa característica eu acho que vai impactar o futuro também, porque cada uma vai ter uma trajetória diferente também. Não se materializou e acho que não vai se materializar aquela coisa. Eu, apesar de adorar tecnologia, trabalhar com tecnologia, eu vivo tecnologia, o pessoal achar que botou um computador na sala de aula, aquele negócio virou tudo. A gente viu acontecer isso com as lousas digitais, a gente viu acontecer isso com os tablets, a gente está vendo acontecer com a inteligência artificial agora, metaverso, tudo isso a gente viu acontecer e eu acho que isso não vai se materializar porque não é por aí. Isso aqui é uma boa conversa também para a gente ter sobre isso aí. Isso para mim que não se materializa e não vai se materializar. Vamos lá. Bom, eu acho o seguinte, vamos olhar um pouquinho para o passado, só para a gente poder projetar esse futuro, né? A educação, ela sempre foi holística, historicamente. Ela sempre foi. Então, a universidade, ela surgiu na Idade Média, ou até um pouco antes das universidades europeias, né? Mesmo hoje, a universidade mais antiga em funcionamento no mundo hoje é uma universidade do Marrocos, que é de 800, é 200 anos antes da Universidade de Bolonha. Mas, elas surgiram com espaços de debate, de reflexão, em tudo, porque Aristóteles era assim, Leonardo da Vinci era assim, tudo, né, você tinha toda essa coisa que a gente chama de polímatas, que são Uhum. essas pessoas que navegam em várias áreas. Aí quando a gente chegou no século XIX, começo do século XIX, com Napoleão na França e com Humboldt na Alemanha, foram criadas essa coisa da especialização, e isso acelerado pela Revolução Industrial. Demandando, né, essa Demandando isso. especialidade. Napoleão queria formar mão de obra para o império dele e o Humboldt formar especialistas em pesquisa, na unidade de pesquisa. Isso deu origem a um problema que a gente tem hoje, que são as disciplinas. Que cada professor é especializado naquela disciplina dele, ele se aprofunda, faz mestrado, faz doutorado naquilo, e a gente quer formar um generalista com um monte de especialista. Uhum, Essa conta não vai fechar, uhum. né. Então eu acho que quando eu projeto o futuro, e aí que entra a inteligência artificial, que vai permitir isso, a maior oportunidade que a inteligência artificial está nos dando é a gente voltar a valorizar os polímatas. As pessoas que navegam em várias áreas, né, que conseguem aproveitar o máximo de cada área e empoderado pela inteligência artificial. Então eu acho que as escolas, elas precisam repensar seus currículos. Isso não só na educação superior, você falou de educação superior, mas na educação básica é a mesma coisa. Por que tem que ter biologia, matemática, física, química? Por que esse negócio não pode ser mais horizontal? Uhum. Né? Nós fizemos no Intel isso, Sim. é possível ser feito, nós fizemos aqui, deu certo, está funcionando, está produzindo resultado. Então essa é a minha projeção para o futuro, o fim das disciplinas. Tem uma consultoria americana famosa, que é Gartner, que ela tem um negócio que chama Hype Cycle, que é o ciclo do hype, que fala que toda tecnologia tem um pico das expectativas infladas, depois baixa, tem o vale da desilusão, depois tem o platô da produtividade. Sempre tem isso, quando vem uma tecnologia tem um pico e tal, né? Quando começou essa história de inteligência artificial, por exemplo, eu faço muita palestra, você sabe disso daí, eu faço palestra quase toda semana, tal, e sempre fiz muita palestra. Quando começou esse negócio, aumentou muito a demanda. Eu falei: "Bom, vai passar o hype e esse negócio vai baixar". Só que não baixa, não baixa. Nós já passamos 2, 3 anos desde que começou essa história do ChatGPT, então só que tem muita gente se frustrando com os resultados. Então nós estamos simultaneamente no pico das expectativas infladas e no vale da desilusão. Não Novo cabe, paradoxo. não cabe nisso daí. Então, o que está acontecendo hoje é o seguinte: a inteligência artificial generativa não tem nada a ver com aquela inteligência artificial anterior, que era do machine learning, do ciência de dados, apesar de delas compartilharem tecnicamente algumas coisas, em termos de impacto à sociedade, nos negócios, elas são completamente diferentes, são coisas diferentes. Uma era coisa do domínio do cientista de dados, agora está afetando todo mundo. Então, o paradoxo que nós estamos vivendo agora é o seguinte: ela está tendo uma massiva adoção orgânica, todo mundo está usando, alunos usam, professores usam, e a escola não sabe exatamente o que fazer com isso, né. Então eu acho que é esse contexto que a gente está, que eu falo que é expectativa inflada e desilusão, por quê? Porque existe uma barreira do conhecimento mais técnico do que pode ser feito, do que não pode, e não é muito fácil você passar essa barreira. Então eu diria exatamente isso, que a gente quer
que a gente está nesse paradoxo, todo mundo usando, todo mundo empregando, e a escola pensando como é que vai fazer tal, e muitas das iniciativas, principalmente as primeiras iniciativas, foram no sentido de proibir, o que é absolutamente inócuo, não tem como imaginar. Irresponsável, né? Não É, adianta, não. né? E agora, como lidar com isso? Porque ela vai obrigar a reformulação de muitos processos pedagógicos, particularmente a avaliação, como que a gente avalia aluno. Você imaginar que o aluno não vai usar IA para fazer uma atividade que você pediu, todos aqueles processos pedagógicos que implicavam no aluno fazer sozinho, em casa, ou fazer sem aquela supervisão direta do professor, esses estão profundamente impactados, Uhum. profundamente impactados. Não dá mais para ser do mesmo jeito. E é difícil você criar processo de outro jeito. Por isso que é como se a gente falasse assim, tem um autor aí, que eu gosto, que ele fala o seguinte, é como se todo mundo estivesse numa piscina, uns estão de calção, outros estão sem calção. A água baixou e mostrou, entendeu? Isso, E mostrou isso mesmo. quem estava preparado e quem não estava preparado. E isso tem a ver com o processo pedagógico. Se o teu processo pedagógico é um processo tradicional, ensina isso, decorou isso, faz a prova isso, aí vai impactar muito, vai impactar Uhum. muito. E Mano, o ser humano tem 200, 300 mil anos de evolução. Uhum. E o cérebro foi treinado para descartar o que não é relevante. Foi assim que Claro. ele sobreviveu na natureza, na selva lá e tal. Então a gente continua com essa herança genética. Se aquilo não for relevante, se aquilo não fizer sentido, ele vai ser descartado. O desafio do educador é criar relevância. Uhum. Despertar curiosidade e criar relevância. Seguinte, uma faculdade não é uma sentença. Né? Então, assim, isso é primeiro. Se você vai fazer uma faculdade, não quer dizer que você vai ficar naquilo o resto da sua vida e não vai poder mudar de carreira, não vai poder Perfeito. fazer outra coisa. Então, tira aquela pressão que você não pode errar nessa escolha. Não é assim. Perfeito. Né? Eu sou médico veterinário de formação, muita gente sabe, e trabalho com tecnologia hoje. Quer dizer, assim, demais. é uma coisa. E fui veterinário durante 20 anos. Trabalhei com bovino tal, ia pro curral, botava uma bota de borracha tal. Adoro a minha profissão, continuo por dentro, ainda muito ligado aos animais, tudo. Mas uma carreira, o vestibular, o processo seletivo não é uma sentença. Tire essa pressão de você não pode errar, eu tenho que escolher essa carreira, porque senão eu não vou ter tal. Né? A segunda coisa é o seguinte, não faça planos. Não precisa fazer plano. Né? É muito mais importante o caminho do que a chegada. Né? Então, se você prestar mais atenção no caminho e menos na chegada, você vai conseguir fazer isso que eles estão falando aqui, curiosidade, interação com outras pessoas, e ver coisa, né? Abrir a cabeça. Por quê? Porque se você está olhando só o futuro, você não enxerga o presente. Quem vive no futuro vive angustiado. Quem vive no passado vive... Quem vive no futuro vive ansioso, né? Quem vive no passado vive melancólico. Tem que viver no presente. Então, olha, prestar mais atenção no caminho, né? E a última dica é o seguinte, não tem mágica, tem que estudar. Não tem não tem nada que vai substituir você estudar. Tem que sentar e estudar, seja o que for. Então, você nunca pode parar de estudar. Eu tenho 64 anos de idade, continuo estudando, todo dia eu estudo. Eu me formei, como eu disse, eu me formei em veterinária, fiz 4 pós-graduação, fiz residência, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz MBA, depois fui estudar em Stanford, fui estudar no MIT e continuo estudando. Então não pare de estudar, porque isso não inventaram ainda, não tem jeito. Né? A pior coisa que tem é você ser um cara muito legal e não ter substância, não ter conteúdo. E esse conteúdo só vem com